aplicativozinho simples que roda em DOS e que vai fazer a simulação desses fenômenos do potencial de ação no axônio gigante da Lua. Essas simulações a gente não vai ver axônio nenhum aqui, a gente vai ver apenas gráficos, né, a respeito dos experimentos, mas os gráficos são bastante didáticos e elucidatórios para a gente compreender o fenômeno. Nós vamos fazer a primeira observação de como se comporta um canal, né, na membrana e como ele determina a abertura, como é determinada a abertura desse canal. Então, para isso, a gente vai usar essa opção 1, né, onde tem escrito Channels. Né? Esse aplicativo a gente não usa mouse todo no teclado, então a gente digita o número da aplicação e entra, né, com a tecla Enter. Ele vai dar para apresentar uma tela inicial com alguma descrição do que se trata o experimento, certo? Então aí vocês podem ver em vermelho, está escrito aí Patch Clamp Simulation. Então a gente vai fazer uma simulação de um Patch Clamp. O que é um Patch Clamp? Em inglês, patch é retalho, né? É um recorte, né? É um pedacinho de alguma coisa. E clamp é uma fixação. Então a gente vai simular a fixação de um recorte, de um retalho. Na prática, né, isso obviamente é uma simulação, mas na prática o que é feito? Esse é um experimento em que a gente arranca um pequeno pedaço da membrana plasmática da célula, a gente recorta um pequeno pedaço dessa membrana, o pequeno o suficiente para que ele possa caber apenas alguns poucos canais, certo? Como que é feito isso? Se utiliza para isso aqueles pequenos capilares de vidro que normalmente usa para fazer medida de hematócrito, né? Quando a gente vai fazer doação de sangue no banco de sangue, eles usam, fura, né, o dedo da pessoa, passar uma gotinha de sangue e enche aquele tubozinho de vidro, que é chamado de capilar, com aquele sangue. Aquele tubo ele é utilizado nesse experimento porque ele é muito fino e ele pode ser derretido. Então você aquece o vidro e estica de modo que ele vai ficando bem fininho, finíssimo, e aí você quebra no meio e utiliza aquela ponta como se fosse uma pipeta, né, para perfurar a célula, né, o axônio gigante da Lua. Então você perfura, arranca um pedaço da membrana, faz um buraquinho lá, né, e aquele pedaço fica preso na ponta dessa pipeta. Aí você pode encher ela com a solução contendo os íons que você quiser e medir, né, os fluxos dos íons passando através daquele pequeno pedaço, né, de membrana que ficou colado, que ficou fixado nesse capilar. Certo? Então esse experimento permite que a gente faça a escolha do tipo de canal que a gente vai estudar. Do canto direito superior vocês podem observar que ele dá a opção da gente usar o sódio ou potássio. O experimento vai começar inicialmente com potássio, né, da mesma forma que a gente fez na aula teórica, por ser mais simples, né, partir do simples para o mais complexo. Ainda no canto direito superior tem uma descrição do número de repetições, de testes que ele vai fazer, são 20 repetições, e a voltagem inicial aplicada que é de 0 mV. As teclas que a gente pode usar para brincar com esse experimento é o R de Run, está aí embaixo da palavra verde, Options, também está aí no amarelo, que o Fred está apontando. O E para editar, né? O S que volta para o menu principal, e ainda tem a opção I, que você pode iniciar os valores padrão. Se você digitar alguma coisa e você não sabe como volta para o padrão, você aperta o I e ele volta, certo? Então, para a gente executar esse experimento, conforme está dito aí, o comando é a letra R. Então, o Fred aperta a letra R e o computador já executa o experimento. Aparentemente, vocês podem pensar que essa é uma imagem pré-gravada, mas, de fato, esse aplicativo ele utiliza todas as fórmulas e as equações propostas por Hodgkin Huxley, né, para a simulação do canal, né, a simulação do potencial de ação. Se Fred apertar R mais algumas vezes, vocês vão ver que vai aparecer uma imagem diferente, né, porque ele usa aí 20 números aleatórios, o número de repetições, o número de testes. Vamos ver se a gente consegue compreender o que significa esses 4 gráficos. O gráfico de cima, vocês estão vendo aí as 4 partículas de gates do canal de potássio. Estão aí discriminadas pela letra N de Natal. Cada partícula de gate dessa está associada a uma linha azul, certo?
Vocês percebam que essa linha é oscilante, ora ela está embaixo, ora ela está em cima. E cada uma linha de cada uma das partículas de Gates tem comportamento independente uma da outra. Certo? Essas linhas, esse estado em que ela se encontra embaixo ou em cima, representa, na verdade, o estado de deslocamento dessa partícula. Né? Quando ela está na origem, ela está posicionada a linha embaixo. Né? Quando ela recebe aquele estímulo supralimiar e muda de posição dentro da estrutura da membrana, essa mudança de posição é representada pela mudança da linha para a parte de cima. Ok? Bom, percebam que cada linha ela sai da base da parte de baixo para a parte de cima em um momento diferente. A primeira aí que saiu foi a última, né? Esse N4 aí, ela sai logo no começo. Depois a gente vê a terceira, né? A primeira e por fim a segunda foi a última que se deslocou, né? Deslocou por muito pouco tempo. Então percebam que essas partículas elas são os sensores de voltagem, são elas que sentem aquele estímulo. O choque elétrico que Galvani, né, deu na pata da rã, entendeu? Ou o choque elétrico que Hodgkin e Russell deram na musculatura do manto da lula, certo? Então, o que a gente vai tentar compreender agora é relacionar o movimento dessas 4 partículas de Gates com o fenômeno de abertura e fechamento do canal de potássio. A abertura e o fechamento do canal de potássio está sendo representada aí por esse segundo gráfico, em amarelo, certo? Tem escrito aí channel, N elevado a 4. Ou seja, o canal, ele abre quando N está elevado a 4, ou seja, N tem 4 partículas, nesse caso, 4 partículas de Gates deslocadas, certo? Percebam que o canal, ele só vai abrir nesses pontos que Fred está apontando, exatamente porque foi nesses pontos em que nós tivemos as 4 partículas de Gates deslocadas para cima, certo? Quando uma única partícula de Gates recua, o canal fecha. Observem. Né? Então, para que o canal abra, é necessário que as 4 partículas de Gates estejam posicionadas para cima. Fred, aperta o R novamente, só para a gente ver uma outra configuração qualquer. Percebem que o canal está constantemente abrindo e fechando, e esse abrir e fechar do canal vai depender do estado, né, de posicionamento das partículas de Gates. Então vejam aí o canal quando ele abre, né, mais ou menos aí em 5 milissegundos. Se vocês compararem com a escala de tempo lá embaixo, nós temos uma escala de tempo que varia de 0 a 20 milissegundos, e o canal abre exatamente aí mais ou menos no meio, né, entre 0 e 10 aí a 5 milissegundos, certo? Por que o canal abriu aí? Porque foi exatamente aí a 5 milissegundos que a 4ª partícula de Gates, N lá, posicionou-se para cima. Né? Quando ela fez isso, as 4 estavam em cima, o canal abriu. Ok? E permaneceu aberto até que a terceira e depois a 4ª partícula de Gates recuaram para o ponto de origem e isso proporciona o fechamento do canal. Certo? Então esse é uma representação gráfica, né, de como funciona, né, a abertura e fechamento do canal de potássio a partir do deslocamento das 4 partículas do tipo N. Certo? Os 2 gráficos de baixo, eles representam 2 probabilidades. A primeira se refere à probabilidade de deslocamento dessas partículas de Gates do tipo N, né, está aí descrito no canto, de 0 a 1 ou de 0 a 100%, né, de probabilidade de deslocamento de partícula N, e o segundo, e o quarto e último gráfico representa a probabilidade desse canal abrir, né? Esses canais de potássio abrirem, obviamente, em função do deslocamento dessas partículas. Observem na escala de tempo, e observem que a probabilidade da partícula de Gates do tipo N se deslocar ao longo do tempo, ela atinge um platô, ou seja, ela chega em 100%, aí em torno de 9, né, a 10 milissegundos. Percebam aí, certo? É importante a gente memorizar esse momento em que isso acontece, porque vai ser muito útil para a gente comparar com o canal de sódio e compreender o porquê da sequência de eventos do potencial de ação. Ok? No último gráfico, a gente tem uma linha amarela que representa a probabilidade teórica,
né, do canal está aberto ao longo do tempo. Então, vocês vejam que ele vai gradualmente aumentando ao longo do tempo, até que chega ali em 9, 10 milissegundos e atinge um platô, né? Então, imagina-se que aí a gente tem 100% de chances do canal de potássio estar aberto ao longo desse tempo de 20 milissegundos, certo? A linha verde, que acompanha a amarela, é, na verdade, a mensuração que o aplicativo fez, que o programa fez, a partir de 20 repetições, de 20 testes, né, utilizando números aleatórios e estímulos para abrir o canal, certo? Então, como foram feitas apenas 20 repetições, a gente tem uma margem de erro um pouco elevada, então a gente não consegue, digamos assim, acertar no referencial teórico, né? Mas isso aí é facilmente resolvido se a gente aumentar, né, o número de testes, a gente aumentar o N desse experimento. Então, o Fred pode substituir onde tem 20 por um número qualquer, colocou 100, um número maior, e ele pode apertar a letra R de Run e executar o experimento. E aí a gente pode ver aí no canto direito inferior, ele mostra aí uma descrição, né, do número de repetições que estão sendo feitas, né, indica aí que a linha verde é o somatório dos canais que estão se abrindo, né, e a linha amarela é o referencial teórico que se espera desse experimento, certo? Então veja aí que ele chegou aí agora, passou um pouquinho da metade, e já com 60, 70 testes, a gente já vê a linha amarela já se aproximando bem da linha, a linha verde se aproximando bem da linha amarela, né? Então a gente consegue uma precisão estatística maior na realização desse experimento. Confere? Alguma pergunta? Alguma dúvida de vocês? Então, senão a gente vai passar agora para ver como é que funciona essa brincadeira no canal de sódio. O canal de sódio tem um pouco mais de complexidade, né? Não sei se vocês lembram naquela animação que eu fiz. O canal de sódio ele tem outros tipos de partículas, né? O canal de sódio ele tem a partícula do tipo M de mulher e H de homem. Para trocar o canal, simplesmente Fred coloca o cursor na frente do canal de sódio, aperta a tecla Y, né, de modo que o computador seleciona o tipo do canal aí, que é o sódio. Aperta o R e aí a gente vai observar o experimento acontecer. Vai demorar um pouquinho, porque a gente esqueceu de tirar, né, aqueles 100 de estatística, mas vamos esperar aí. Então percebam que vocês têm agora aí 3 partículas do tipo M, lá em azul no primeiro gráfico, e uma partícula do tipo H. Então percebam que em alguns momentos o canal abre no amarelo aí, depois fecha, depois abre, depois fecha, né? E aí a gente está traçando aí nos 2 últimos gráficos as probabilidades de deslocamento das 2 partículas, tanto H quanto M, e a probabilidade de deslocamento de abertura do canal. Vamos olhar agora a sincronia entre as partículas de Gates e o canal. Percebam aí o deslocamento de M, né? A primeira e a segunda e a terceira, e exatamente quando a última dessas 3 se desloca, nós temos aí a abertura do canal de sódio. Outra coisa que merece a atenção da gente é a escala de tempo lá embaixo. Percebam que a gente tem uma variação aí de apenas 5 milissegundos, enquanto que no canal de potássio, eu reforcei para vocês lá, a gente tem uma variação aí de 20 milissegundos, certo? Então vejam aí que o tempo para todo o evento acontecer no canal de sódio é muito menor, não é, do que no canal de potássio. Então todo o evento aí está acontecendo em 5 milissegundos. Percebam que o canal de sódio ele abre aí em menos de 1 milissegundo, né? A gente dividir aí em 5 partes, seria 0,05 milissegundos, aí o canal já está abrindo, né? E permaneceu aberto até que a tal da partícula H, como vocês podem observar em vermelho, ela se desloca. Didaticamente, eles fizeram um desenho no sentido contrário, né? Ela parte de cima e vai para baixo, apenas para representar o efeito contrário dela, né? Enquanto que as outras 3 abrem um canal, essa fecha o canal. Então vejam que o canal ele é inativado exatamente quando a partícula H se desloca. E esse canal não abre mais, como vocês podem observar. E a partícula H ela tem um efeito de inativação, ao contrário, né, das partículas M e das partículas N no canal de potássio,
que tanto podem abrir como fechar o canal, elas abrem se deslocando e fecham recuando. A partícula H, ela não só simplesmente fecha o canal, ela é inativa. Né? O canal não consegue abrir mais, mesmo que as partículas, como vocês estão vendo aí, de M, permaneçam posicionadas em cima. Então, a partícula H tem essa função de inativar o canal. Uma vez deslocado, o canal se fecha e se fecha definitivamente. Quando que esse canal vai abrir? Ele vai abrir num outro potencial de ação, certo? Num outro fluxo de informação. Indo lá para as probabilidades, a gente vê a probabilidade de deslocamento da partícula M e da partícula H. Percebam que a partícula M ela atinge o máximo, 100% de chance de ter se deslocado, ali em mais ou menos 1 milissegundo, 1 ponto alguma coisa, né? E a partícula H, no sentido inverso, né, porque ele traça inversamente, porque ela fecha o canal, ela vai conseguir, né, você tem 100% de chance dela se deslocar lá para 3 milissegundos, por aí, né? Então vejam que se a gente for comparar o comportamento desses 3 tipos de partículas, do ponto de vista temporal, nós teremos aí as partículas M de mulher, como sendo as mais rápidas, as mais ágeis, as que se deslocam mais rapidamente. Em seguida, nós teríamos as partículas H, né, com um certo atraso em relação a M, mas ainda assim muito mais rápida do que a N de Natal de lá do canal de potássio. Certo? Outra coisa importante para a gente observar aí é que a probabilidade do canal de sódio abrir, ela aumenta, né, gradualmente lá embaixo, e fecha lá em 2,5, você já não tem mais o fluxo, né? Você não tem mais canais de sódio abertos. Né? E essa abertura e fechamento, ela é resultado exatamente dos 2 tipos de partícula do canal. Você vai ter uma partícula M que abre e uma partícula H que fecha o canal. Enquanto que no canal de potássio, a gente não tinha nenhuma partícula que fechava. Então, ele subia, né? O canal abria e permanecia aberto. Ficava aquele platô lá em cima. Certo? Então, isso denota claramente o porquê do potencial de ação ser uma sequência de eventos onde a gente tem primeiro a despolarização, ou seja, a entrada do sódio, e só depois a repolarização, ou seja, a saída do potássio. Por quê? Porque os canais de sódio, como vocês podem ver aí, eles abrem muito mais rápido e fecham também do que o canal de potássio. Ok? Tudo certo? Alguma dúvida? Nenhuma manifestação, Frederico. Então vamos voltar para o menu principal. Para isso, baixa a tecla ESC no teclado, confirma com o Y, Yes. E aí agora a gente vai utilizar um outro experimento que pode ser a opção 3, correntes. Então agora a gente vai fazer um outro tipo de simulação, pessoal. Enquanto a gente estava até agora brincando com canais isolados, né? Ou seja, a gente arrancou um pedacinho de membrana, um PET, e estava brincando com canais que foram capturados nesse PET, certo? E a gente estava observando os canais individuais e o efeito disso no potencial de ação. Agora a gente vai pegar a membrana como um todo, a gente não está utilizando um canal isolado, a gente está utilizando todo o axônio, certo? Então, a gente vai fazer uma fixação da corrente, da voltagem, né, observando a variação ao longo do tempo. Para isso, a gente vai brincar com algumas variáveis. A gente vai deixar essa célula com potencial de repouso, que ele chama aí de initial, da ordem de menos 60 milivolts, certo? Nós vamos aplicar um estímulo, que ele chama aí de comando 1, de 0 milivolt. Esse estímulo vai ser aplicado exatamente a 1 milissegundo, e ele chama aí de start, igual a 1 milissegundo, e a gente programa que esse estímulo ele tem uma duração de 6 milissegundos, certo? Então a gente vai observar o que acontece com essa célula de acordo com esses parâmetros. Então, para isso, tecla o R, né, para rodar o experimento, e o programa ele traça 2 gráficos para a gente poder compreender o que está acontecendo. O gráfico de cima, o amarelo, ele representa o estímulo que a gente acabou de descrever para vocês, certo? A célula parte aí do menos 60, né? Se a gente vê essa escala aí, ela varia aí de 100
a menos 100 milivolts, né? Então aí a linha amarela começa mais ou menos onde fica aí o menos 60, né? Exatamente a 1 milissegundo, que é o nosso start, né? Que está descrito lá no canto direito. Exatamente a 1 milissegundo, a diferença de potencial aí sai de menos 60 e pula para 0, porque foi, né, o comando que foi aplicado. Como a gente estabeleceu uma duração de 6 milissegundos e o evento começou em 1 milissegundo, a gente adiciona 6 e ele vai terminar, portanto, lá em 7 milissegundos, certo? Então o gráfico de cima representa o comando que foi aplicado. No gráfico de baixo, a gente vai observar o efeito, né, desse evento, desse comando, desse estímulo nas correntes de sódio e de potássio, certo? Vejam que a gente está nesse gráfico aí com a voltagem fixada e a gente está mensurando corrente. Então, as correntes estão descritas aí em verde para o canal de potássio e em azul para o canal de sódio. Observe a diferença de comportamento. Observem que potássio, ele tem uma subida gradual e permanece lá em cima, certo? Lembra que a gente falou que potássio é lento, né, que as partículas de Gates demoram muitos milissegundos para poder se deslocar e abrir o canal. Lembra que a gente falou que não tem uma partícula que fecha, então ele vai gradualmente abrindo e ele permanece aberto. Por que que parou bruscamente ali? Parou porque a gente cessou o estímulo, né? Se a gente permanecesse com esse estímulo aí, ele permaneceria aberto. Vamos fazer um teste, Fred? Aumenta aí a duração desse estímulo. Ele vai lá onde tem 6 milissegundos, vai colocar aí 7, 8, 9, quanto ele quiser. Desloca o cursor lá para a última opção, onde tem Clear Screen, só para a gente apagar o gráfico que estava e substituir por um novo. Certo? Então perceba aí como ele colocou 8 milissegundos, né? Começou no 1, vai terminar aí no 9. Então vejam que o canal de potássio permaneceu aberto enquanto durar o evento. Já o canal de sódio, vocês observem que ele não teve nenhuma alteração de comportamento. Tanto faz o estímulo terminar em 7 como terminar em 9, o canal de sódio ele vai abrir. Vocês vejam que ele tem uma variação brusca ali entre 1 e 2 milissegundos, onde a gente tem a maior corrente de sódio. E com o deslocamento das partículas a gás, inativando esses canais, né, na verdade, são todos os canais, então a gente vai tendo aí uma redução da corrente do sódio ao longo do tempo, até que ali em torno de 5, 6 milissegundos, já não tem mais nenhum sódio passando através da membrana. Então percebam que o evento relativo à entrada de sódio, ele acontece muito rapidamente, né? A maior parte do sódio entra ali entre 1 e 3 milissegundos, algum pouco sódio está entrando ali em 4, e já em 5, 6 milissegundos não tem sódio nenhum entrando, enquanto que o potássio ainda está no auge, né, do evento. Esse gráfico é importante porque ele revela para vocês que o evento começa igual para os dois canais, entendeu? Normalmente, naquelas animações que eu mostrei para vocês, passava uma falsa impressão de que o estímulo chegava primeiro no canal de sódio, depois no canal de potássio. Na verdade, o estímulo ele chega nos dois canais ao mesmo tempo, porque eles estão igualmente espalhados na superfície da célula, né, da membrana. Agora, a forma com que cada canal responde é que determina que a despolarização aconteça primeiro e só depois a repolarização. Ou seja, que o sódio entre primeiro na célula e só depois é que a gente tem a saída de potássio repolarizando e hiperpolarizando. Agora eu vou lançar para vocês uma pergunta, né, curiosa, para ver se tem alguém aí atento. Então vamos lá, a pergunta é a seguinte, pessoal. Por que o fluxo, a corrente de sódio está traçada de forma negativa nesse gráfico, né, para baixo aí, enquanto que a de potássio está traçada de forma positiva, está para cima? Por que essa diferença? Quem se arrisca a dar uma resposta para isso aí? Jorge disse que é por causa da forma de medição e Felipe disse que é porque cria uma DDP. Na verdade, Felipe, a DDP já existia, né? Quando a célula estava em potencial de repouso, quando a gente está vendo esses fluxos de sódio e potássio aí, ela já está em potencial de ação, né?
Gabriel está dizendo que é por causa do gradiente de sódio, que é menos positivo se comparado ao potássio. Pessoal, é muito simples a resposta. Veja, nós temos uma corrente, certo? Corrente é uma variável vetorial, entendeu? A gente tem um sentido. Corrente não é uma coisa doida de qualquer lado. Corrente, ela vai de um canto para outro, ela tem sentido, né? E nós temos duas correntes diferentes aí. Uma corrente de sódio, uma corrente entrando na célula, e a outra corrente está saindo. Então, se você coloca os eletrodos um dentro e outro fora da célula, na hora que você vai medir essas correntes, é claro, se elas estão andando em sentidos inversos, é claro que uma delas vai ter que ficar negativa, certo? Se eu invertesse os eletrodos, aí ia acontecer o contrário, o azulzinho ia para cima e o verde ia para baixo. Nunca a gente vai ter os dois posicionados para cima se a gente estiver medindo corrente, ok? Porque a corrente ela tem um sentido, ela é uma unidade vetorial. Jorge, então entra naquela parte do menos concentrado e depois para o mais concentrado, e nisso cria um fluxo, e esse fluxo altera isso, exatamente. O sódio vai entrar na célula porque ele está mais concentrado no meio externo, ele para se equilibrar ele entra. A mesma coisa acontece no potássio, só que no sentido contrário, ele está mais concentrado dentro da célula. Então, quando os canais de potássio se abrem, ele sai da célula. Então, a gente tem, ó, um íon descendo e o outro subindo, ao mesmo tempo. Na hora que eu vou medir corrente elétrica, porque todos eles estão carregados, eu necessariamente vou ter que ter um positivo e um negativo. Se eu inverter os eletrodos, eu também inverto os gráficos, certo? Se os dois íons estivessem correndo no mesmo sentido, aí tudo bem, os dois gráficos poderiam, né, ser desenhados positivamente ou negativamente, gráficos de corrente, certo? Pensou e achava que estava errado, né? Eu costumo dizer para o pessoal da área de saúde, Jorge, o seguinte: na faculdade é o lugar melhor que existe para a gente errar, porque a gente está em aprendizado, né? Então aproveite para errar agora enquanto você está na universidade, porque depois que você estiver trabalhando, se você errar, o seu patrão, caso você seja empregado, não vai gostar não, pode até lhe demitir. Se você estiver lidando com um paciente e você errar e ele morrer, aí você está lascado. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade para arriscar e errar aqui na universidade, porque aqui é o lugar certo para isso, certo? Depois que a gente tivesse formado, aí a gente tem que tomar cuidado para não errar, certo? Compreender isso aí? Bom, então vamos fazer um outro experimento para a gente dar prosseguimento. Fred, por favor, volte lá para o menu principal. Ele vai teclar o E, o Y. Vamos agora brincar com o potencial de ação. Vamos pegar aí e ver o potencial de ação propriamente dito, né? Por enquanto a gente estava vendo corrente. Então vamos fazer agora uma simulação de um potencial de ação. Pode apertar o R, Fred, por favor. Pronto, tá aí. Vamos lá para o canto direito superior, é lá onde a gente vai ver os parâmetros envolvidos no experimento. Então, mais uma vez, a membrana está em potencial de repouso, só de menos 60 milivolts, igual como estava anteriormente, né? Percebam aí, Fred está apontando, aonde parte o evento, menos 60 milivolts. Foi dado um estímulo de intensidade 100 microamperes, né? No tempo zero, start igual a zero. Né, e com duração de 0,1 milissegundo. Esse estímulo está representado por um pequeno retângulozinho lá embaixo na escala de tempo, né, que tem aí a altura dele representa essa intensidade de 100 microamperes e a largura representa a duração aí de 0,1 milissegundo. Certo? Então a gente vai brincar nesse experimento aí com esses estímulos e o seu efeito, né, na variação de potencial da célula. No gráfico de baixo, pessoal, nós temos agora aí... Opa, o que foi que aconteceu aí, Fred? Temos os dois gráficos traçados para cima. O que aconteceu aí? O que está errado? Por que agora os dois gráficos estão traçados para cima, se o sódio antes estava para baixo? Olha o meu ponto voltando aí. Quem se arrisca? Outro gráfico a gente acabou de explicar por que um estava para baixo e o outro estava para cima. Agora os dois estão para cima. O que foi que aconteceu? O que é que mudou? Quem explica?
Jorge, na verdade, se você olhar lá para o canto esquerdo, ali acima do sódio e do potássio, tem um G, né, que nesse caso aí é a unidade aí de condutância. Certo? Então, esse gráfico que a gente está vendo aí não é um gráfico de corrente, é um gráfico de condutância. Condutância significa a passagem, né, nesse caso aqui, dos íons através da membrana, né, por unidade do tempo. Quantidade de coisas passando através de um trecho por unidade de tempo. O nome disso é a condutância. Ou seja, o quanto a célula, a membrana da célula permite que sódio e potássio passe ao longo do tempo. Certo? Então, no caso, a condutância não está sendo considerado o sentido do fluxo. Está sendo considerado apenas a quantidade de material, a quantidade de íons passando ao longo do tempo. Ok? Que foram conduzidas, digamos assim, ao longo do tempo. Então, a gente observa aí, ó, um aumento da condutância ao sódio, partindo aí mais ou menos de 1,5, atingindo o pico perto de 2 milissegundos, e aí já partículas a gás começam a fechar esses canais de sódio, e a condutância cai até que em 4 milissegundos não temos mais fluxo de sódio. Ao passo que lá em 1,5 milissegundo a gente começa a ter um lento aumento, né, da condutância ao potássio, né, que é representado pela abertura desses canais, atinge um pico aí em 3 milissegundos e vai gradualmente caindo até mais ou menos 8 milissegundos. Então percebam a diferença, né, brutal de comportamento desses íons, resultante da velocidade de reação das partículas sensoras de voltagem, né? No caso do canal de sódio M de mulher e H de homem, e no canal de potássio AM. E que o canal de sódio, como tem um H, você tem um pico e depois uma queda. O canal de potássio não, ele só mantém-se, né, aberto até que o evento passe, até que o potencial de ação acabe. O gráfico de cima é o potencial de ação propriamente dito, né, como a gente já viu na aula teórica. Nós temos a despolarização, a repolarização, né, e a hiperpolarização. Vamos comparar esses eventos com os gráficos de condutância. Percebam que a despolarização coincide exatamente com o pico da condutância do sódio, né, representando o quê? Que a despolarização é causada exatamente pela entrada de sódio na célula, ok? E aí a gente vê que na hora que acaba, né, o fluxo de sódio, na hora que os canais de sódio se fecham, a gente também para o processo de despolarização, né? E aí a gente vai tendo ao mesmo tempo o pico de fluxo de potássio, que coincide com a descendente, né, do potencial de ação, que é a repolarização e a hiperpolarização, né, que é a permanência da abertura dos canais de potássio. O potássio continua saindo, deixando a célula mais negativa do que o que estava acontecendo antes. Ok? Então, esse é o típico gráfico do potencial de ação. E ele nos dá uma informação preciosa. Ele diz o seguinte, que esse estímulo aí que foi aplicado de 100 microamperes, né, com intensidade de 0,1 milissegundo, esse estímulo ele pode ser considerado um estímulo do tipo supralimiar, por duas razões. Primeiro, porque a gente vê os fluxos de sódio e de potássio, a gente vê as condutâncias, e a gente vê o traçado típico de um potencial de ação, né, com despolarização, repolarização e hiperpolarização. Ok? Então, por essa razão, a gente diz que esse é um estímulo supralimiar. O que a gente vai simular agora é tentar aplicar um estímulo sublimiar, um estímulo fraco, certo? O Fred vai apertar o R aí, e aí onde tem a amplitude do estímulo, ele vai colocar um estímulo fraquinho aí, por exemplo, 30, 40 microamperes, né? Vai lá embaixo limpar o experimento, né, para traçar um gráfico novo e executar. Observem que a gente não tem mais as condutâncias de sódio e de potássio lá embaixo, né? E observem que a gente conseguiu obter uma pequena variação no potencial, né? Afinal de contas, foi dado um estímulo fraquinho, e ele pode abrir aí alguns canais de sódio e potássio, mas isso não representa uma condutância significativa e, portanto, não representa um potencial de ação. Esse estímulo aí de 40 microamperes, ele é considerado para a gente aqui um estímulo do tipo sublimiar.
Então, veja, a gente está tratando uma expressão de supralimiar e sublimiar. O que é supra e o que é sub é em relação a algum referencial. E o referencial é o que a gente chama de limiar de excitabilidade celular. Né? A excitabilidade, o limiar de excitabilidade celular é uma quantidade mínima de energia capaz de acionar uma quantidade razoável de canais de sódio e potássio ao ponto desse fluxo de íon passando por eles ser propagável, ou seja, o sódio e o potássio passando através dos canais, eles servem de corrente elétrica como estímulo para abrir os canais vizinhos, que abrem os canais vizinhos, que abrem os canais vizinhos, e sucessivamente aquilo se propaga ao longo da extensão do axônio, certo? Mas para que isso aconteça, esse estímulo tem que atingir um limiar de estabilidade, ou seja, uma quantidade mínima, né, de energia que seja capaz de disparar o potencial de ação. Então, o nosso desafio agora, pessoal, vai ser descobrir que limiar de estabilidade é esse. A gente já sabe que 100 microamperes foi supralimiar e a gente já viu agora que 40 é sublimiar. Então, a gente vai tentar dar uns tiros para ver se a gente acerta qual é esse valor. O Fred aí subiu mais 10 microamperes para ver se perde 50. Limpa o experimento. Vamos rodar e ver. Não, não é, né? Veja que abriu até um pouco mais, assim, a gente já vê aí algum fluxozinho de nada, de sódio, mas ainda assim não é um potencial de ação. Significa que a gente precisa dar uma pancada um pouco maior, né, Fred? Vamos lá. Aumentou aí para 60, vamos ver se agora funciona. Ainda não é supralimiar, mas a gente já percebe um pouco mais de canais abertos, né? Uma pequena oscilação no potencial de repouso, mas ainda não chegamos a um potencial de ação. Vou colocar aí mais 10, ver se 70 consegue, já que 100 conseguia, né? Pronto, nós temos aí um potencial de ação. Então a gente sabe que o valor desse limiar ele está entre 60 e 70, né? Porque 60 não disparou, 70 disparou. Então pode ser alguma coisa, né? Entre 60, 61, né? Já que 60 não disparou, entre 61 e 70. Vou botar um 63 aí, ver se dispara. Meia três não é, tem que subir mais um pouquinho, Frederico. Ó, 65 disparou. Ou é 64 ou é 65. Então, tiro final 64, Frederico. Pronto, beleza. Ok, pessoal, compreenderam? A gente acabou de descobrir aí, né, qual é o limiar de estabilidade dessa célula, né? Obviamente que é para esse axônio dessa célula de Lula. Se fosse outro axônio de outra pessoa, podia ser outro limiar, né? Nessas condições, observem que esse potencial de ação ele foi acontecer lá em 6 milissegundos, né? Ou seja, houve um delay, né? Houve um atraso para ele acontecer, mas ele aconteceu. Se a gente comparar ele com o primeiro que a gente usou, quando abriu o experimento de 100, o de 100 disparava lá no início, né? Coloca aí, Fred, 100 microamperes e mantenha o anterior, sem limpar a tela, para a gente comparar. Vocês estão vendo, né? O da esquerda é o de 100 microamperes, com um pico aí em 2 milissegundos, e o da direita, que é o de 64 microamperes, a gente tem o pico aí em 6 milissegundos. Mas ambos foram disparados no start zero, certo? E ambos o estímulo teve uma duração de 0,1 milissegundo. O que variou foi apenas a intensidade, né? Que foi de 64 da direita para 100 no da esquerda. Então percebam que a gente não tem muita variação em termos de amplitude entre esses dois gráficos, mas a gente tem uma clara variação em termos de frequência. Enquanto que o estímulo mais forte, o disparo aconteceu logo, o estímulo mais fraco, mas ainda assim supralimiar, o disparo aconteceu com um delay aí de 1, 2, 3, 4, 5 milissegundos. Né? 5 milissegundos para um corpo
para um ser vivo reagir a um estímulo, a uma dor, a um risco de vida, 5 milissegundos é uma eternidade. Esse experimento, pessoal, revela para vocês um evento extremamente importante. É que o potencial de ação, ou ele acontece ou ele não acontece. É o que a gente chama de tudo ou nada. Potencial de ação é tudo ou nada. Você não tem meio potencial de ação, certo? O que você consegue fazer é com que ele seja mais retardado, ele demore um pouco mais a acontecer. Mas quando ele acontecer, ele vai ter mais ou menos a mesma amplitude, independente de ser um estímulo mais forte ou menos forte, certo? Essa variação de frequência é a estratégia que o corpo usa para modular a informação, certo? Você tanto pode modular a informação em termos de qualidade, como em termos de intensidade, de quantidade. Então, por exemplo, hipoteticamente, eu posso estar mandando uma informação a respeito de uma cor, né? A qualidade seria uma cor vermelha, uma cor azul, uma cor amarela. A intensidade seria um vermelho mais escuro, um vermelho mais claro, entendeu? Variando o comprimento de onda, mais ou menos. Então, a informação, ela sempre vai ser codificada em termos de frequência, nunca em termos de amplitude, porque a amplitude não varia no que diz respeito ao potencial de ação. Certo? Alguma dúvida? Então vamos para frente. Vamos fazer uma brincadeira mais interessante agora. Vamos brincar com 2 estímulos, certo? Vamos disparar um segundo estímulo, lá onde tem second stimulus. Vamos colocar vamos colocar uma amplitude aí de 100 microamperes, igual à primeira. Vamos dar um start em 7 milissegundos, Fred, por favor. E também vamos manter a mesma duração do estímulo, ou seja, 0,1 milissegundos. Percebam que a gente está dando 2 estímulos iguais nessa célula, só que um aplicado em 0 milissegundo e o outro aplicado em 7 milissegundos, certo? Ambos são supralimiares, a gente já descobriu que o limiar da estabilidade é 64, então se a gente está dando 100 nos dois, é muito mais do que supralimiar, é mais do que suficiente para disparar o potencial de ação. Mas, como vocês podem ver, o segundo estímulo não disparou um potencial de ação. Ora, mas a gente não deu um estímulo igual ao primeiro? O segundo igual ao primeiro? Tem a mesma altura, tem a mesma largura, né? A mesma intensidade, mesma duração, mas o primeiro dispara o potencial de ação e o segundo não dispara potencial de ação. A pergunta que não quer calar: por que o segundo estímulo não dispara um potencial de ação, visto que ele tem os mesmos parâmetros do primeiro? Quem se arrisca aí? Gabriela disse aí que foi por causa do período refratário. Gabriela, tente detalhar melhor. Eu sei que você sabe, mas o pessoal não sabe, então você precisa explicar aí para os seus colegas. O que é o período refratário? É o período para que o potencial de ação possa ocorrer. Verdade, mas a gente falou na aula passada, né? O que acontece, pessoal, entre um potencial de ação e outro, né? A gente precisa de um tempo para que ele possa ocorrer, mas o que evento acontece, né? Entre um potencial de ação e outro? O que acontece quando acaba um potencial de ação? Qual a situação que ficam né, esses íons? Né? Está lá hiperpolarizado, Beatriz, mas está como? Né? Onde estão posicionados os íons? Depois que acaba o potencial de ação. Terminou ali a hiperpolarização. Esses íons estão posicionados de que forma? Né? Qual é a condição necessária para que a gente possa disparar um potencial de ação? Né? O que significa o período refratário, pessoal, é o ponto, né, de transformação, é o que vai acontecer entre o fim do potencial de ação e o começo de um outro potencial de ação. Ou seja, vocês lembram que era um ciclo, onde a gente tinha potencial de repouso em cima, né, e potencial de ação embaixo, né? Então, para que a gente tenha um outro potencial de ação, é necessário que a célula volte para o estado de repouso, né? E o que é o estado de repouso? Alta concentração de sódio no meio extracelular e nenhum sódio no meio intra, e alta concentração de potássio no meio intracelular e nenhum potássio no meio extra, certo? Aí a gente dá o estímulo, o canal de sódio abre, o sódio entra, o canal de potássio abre,
potássio sai. Despolarizou, repolarizou, hiperpolarizou. E na hora que isso acontece, o que é que nós temos? Nós temos um monte de sódio agora posicionado dentro da célula e um monte de potássio do lado de fora. Isso é potencial de repouso? Não. Isso é hiperpolarização, como Beatriz falou aí. Então, o período refratário é o tempo necessário para que as bombas de sódio e potássio destroquem esses íons, certo? Ela vai pegar lá 3 sódios de dentro da célula, jogar para fora, pegar 2 potássios de fora, trazer para dentro. Todas as bombinhas fazendo esse trabalho, elas vão destrocar esses íons, voltar com o sódio para o lado de fora e o potássio para o lado de dentro e deixar a célula de volta em potencial de repouso. Só aí é que a célula vai estar apta para receber um novo estímulo supralimiar e disparar o potencial de ação. Bom, então é isso, né? É isso que faz com que a célula precise de um tempo, né, para poder se preparar para um novo potencial de ação, que foi o que falou. Gabriela falou. Né? E aí é exatamente esse tempo chamado de período refratário, certo? A célula precisa desse tempo para destrocar os íons. Beleza? Então foi por isso que o segundo estímulo não disparou o potencial de ação. Por quê? Porque a gente aplicou esse segundo estímulo, mesmo ele sendo supralimiar, no período refratário. Certo? Como a Gabriela falou lá. Então aí, em 7 milissegundos, a gente ainda estava, né, em período refratário. Não tinha dado tempo das bombas de sódio e potássio destrocar os íons. Certo? No entanto, o período refratário ele é dividido em 2 fases. Ele tem o chamado período refratário relativo e o absoluto. O relativo é aquele em que as bombas de sódio e potássio já estão trabalhando e elas já conseguiram transportar parte dos íons, mas não todo, certo? De modo que a diferença de potencial da célula ainda não é tão grande, certo? Ela ainda não está tão sensível. Você precisa, para isso, dar uma pancada muito grande. Você precisa aumentar muitas vezes, né, o estímulo para você conseguir disparar um novo potencial de ação. Então, esses 7 milissegundos aí, a gente já sabe, eu e Fred, a gente aplicou aí em período refratário relativo. A gente pode aumentar esse estímulo aí de 100 microamperes para um valor grande, tipo 600, 700, certo? Bota logo uma lapada boa aí, Fred. Isso. E aí a gente consegue disparar um potencial de ação aí, mas para isso precisa dar um estímulo muito grande, certo? Estão vendo aí? Sai um potencial de ação lá muito bonito não, mas é um potencial de ação. Ao longo da célula ele consegue se propagar. Ok? Então a gente tem aí novamente um fluxo, né, de sódio, uma condutância ao sódio e ao potássio, e o potencial de ação. Percebam que ele tem um pico mais sharp, né, mais agudo aí no começo, que não é, na verdade, o potencial de ação. Esse pico aí ele representa a medida do próprio estímulo, né? Como ele foi um estímulo muito forte, então o computador traça esse pico da medida do disparo, né, do estímulo. Então, a gente viu aí que isso aí consegue disparar um potencial de ação, mas o período refratário relativo você precisa dar uma intensidade muito grande, certo? Mas se você tentar disparar esse mesmo estímulo dentro do período refratário absoluto, ou seja, quando a célula está em processo de repolarização, aí você não consegue, você queima a célula, tosta ela, mas você não consegue disparar um novo potencial de ação. Para isso, basta Fred trazer aí de 7 para 5 microamperes, 5 milissegundos, né, no starting time, e aí vocês vão ver o estímulo sendo aplicado no período refratário absoluto. Vão ver que não adianta, você não consegue disparar o potencial de ação, certo? Ele registra o impacto, né, elétrico do estímulo, mas a gente não vê fluxo de sódio nem de potássio e, portanto, não vê o potencial de ação. Ok? Compreenderam aí? Esse experimento ele serve exatamente para a gente entender o que é período refratário absoluto, relativo, e como ele é importante para que a célula esteja preparada para um novo potencial de ação. Ok? Vamos fazer agora uma última brincadeira nesse gráfico aí. Fred, por favor, aplique 2 estímulos sublimiares. Pode deixar nos mesmos lugares. Bote aí 40 no primeiro, 40 no segundo. A gente sabe, né, pessoal? Vocês lembram que a gente sabe que o limiar de estabilidade aí é 64, né? O Fred está colocando 2 de 40 aí.
Vamos ver o que acontece. Limpa aí, Fred. Ok? Vejam que agora a gente aplicou 2 estímulos sublimiares. Nenhuma novidade, nenhum dos dois dispara potencial de ação, né? Isso era esperado. Mas a surpresa vem agora. Fred, aproxime os 2 estímulos de modo que a distância entre eles seja de 1 milissegundo. Não, bote 2 no primeiro e 3 no segundo, por exemplo. Isso. Aí limpa a tela. Então vejam só que coisa interessante, pessoal. A gente aplicou 2 estímulos, né, sublimiares, está lá a descrição no canto direito, todos os 2 têm 40 microamperes. A gente tinha aplicado agora há pouco, um em 1 milissegundo e o outro em 7. O que a gente fez foi simplesmente aproximar. Aplicou o primeiro em 2 e o segundo em 3. E agora a gente tem aí um potencial de ação. Certo? Quem quer explicar para mim o que foi que aconteceu aí? Eu vou dar um exemplo bem engraçado para vocês. Imagine que vocês estão quietinhos aí, sentados, numa sala aí, assistindo no quarto de vocês, assistindo. Como é, Gabriela? Acho que isso é a soma dos potenciais graduados. Li no livro de fisiologia. Olha aí que, como você foi buscar longe, tá vendo, Gabriela? A soma dos potenciais. Na verdade, Gabriela, é a soma dos estímulos, certo? Gerando potencial. Então, nós tivemos 2 estímulos de 40, mesmo os 2 sendo sublimiares, mas como eles foram aplicados muito próximos, eles se somam. Né? E aí, esse somatório de estímulos junto, né, eles conseguem disparar um potencial de ação. É igual a você sozinho querer empurrar seu carro. Sozinho você não consegue, porque você não tem energia suficiente. Mas se juntar você mais 2, 3 amigos, os 3 conseguem empurrar o carro, já tem energia suficiente. Certo? Percebam quando o primeiro estímulo é disparado, você tem uma variação. E quando o segundo estímulo vem, ele pega essa variação e joga mais acima, e aí dispara o potencial de ação. Certo? Imagina uma situação em que você está num cantinho quieto aí, e aí vem uma muriçoca vai picar você. Quando a muriçoca pica você, a gente tem uma sequência de estímulos sublimiares muito interessante. Veja, a muriçoca pisa em você, ela bota 4 patas em cima da sua pele, você não sente nada. Estímulo sublimiar. Aí ela vem com a probóscide dela, perfura sua pele e fica cavucando lá, procurando um vaso sanguíneo, né? Ela vai procurar pelo calor, até achar o vaso sanguíneo, perfura o vaso sanguíneo, começa a sugar o seu sangue, enche a bunda dela de sangue, né, o abdômen, e voa e vai embora e você não sente nada. A bicha perfurou, pusou em sua pele, perfurou a sua pele, foi embora cheio do seu sangue, você não sentiu nada. Tudo estímulo sublimiar. Você só vai sentir quando ela for embora, porque a saliva dela dá uma reação alérgica e cria uma pequena inflamação, que é aquele calombinho vermelho. Aí sim você vai sentir e vai coçar. Quando você olhar, já era, já foi embora. Né? Isso é tudo estímulo sublimiar. Obviamente que esse estímulo sublimiar só acontece com a muriçoca, né, decente. Muriçoca criada em família de gente decente. Lá vem a barriguinha. Não, porque as muriçocas que tem lá na casa de Fred, lá na Ridinha, as bichas ignorantes, entendeu? Não é muriçoca educada, não. As bichas, ela pega você, fura você, derruba no chão e ainda manda ficar calado. Eu tava lá na casa de Fred, a gente tomando umas e outras, no dia de noite, anoitecendo. Eu tava com a calça jeans e a muriçoca picou na minha perna por cima da calça jeans. Veja só o nível do desrespeito de uma muriçoca dessa. Eu tá vendo que tem uma calça jeans, a bicha furou pelo buraco do tecido e me picou. Quando eu olhei, eu senti. Veja só como ela é ignorante. Eu senti a bicha furando. Quando eu olhei, de Fred, olha só essa muriçoca. Tá me picando por cima da calça jeans, eu tô sentindo. Aí matei, né? Miserável. Quem larga a mão de ser burra. Então, a muriçoca é ignorante, ela é burra. A muriçoca é inteligente, ela dá estímulos sublimiares, certo? Que você não sente, né? Mas, se a gente pegar umas 100 muriçocas
inteligentes, ou seja, 100 muriçocas de 10 microamperes, né, a gente vai ter aí somado aí 100 microamperes, né, 1000 microamperes de estímulo. Então, uma muriçoca só não faz verão, mas várias juntas elas conseguem somar o estímulo, né, e aí a gente tem um potencial de ação disparado. Mas, pessoal, esse evento ele é chamado de somação de estímulo, mas para que isso aconteça é necessário que duas condições sejam atendidas. A condição 1 é que os estímulos devem estar próximos em termos temporal, que foi o que a gente fez aí nesse experimento. E a condição 2 é que eles precisam também estar próximos em termos espaciais, certo? Ou seja, os dois estímulos eles têm que ser aplicados um intervalo de tempo muito curto entre eles, e eles devem ser aplicados muito próximos, porque de nada adianta você aplicar um estímulo no extremo do axônio e o outro estímulo no outro extremo, mesmo que sejam aplicados ao mesmo tempo, eles não se somam, certo? Precisa você ter em mente que essa somação acontece na medida em que você abre uma quantidade razoável de canais de sódio e potássio, e isso é que se propaga. Então, para que essa abertura seja significativa, é preciso que os dois estímulos abram lá mais ou menos na mesma área, certo? Então, esse aí é o evento que a gente chama, pessoal, de somação de estímulos. E é muito comum acontecer, certo? No nosso corpo, né, na parte de pele, sensorial e em vários outros locais, a gente soma estímulos para gerar um potencial de ação. Ok? Compreenderam isso aí? Fred, vamos então sair desse experimento agora, se o pessoal não tem nenhuma dúvida. Vamos para a opção 7, farmacologia. Vejam aí que nessa descrição a gente vai brincar com algumas drogas, com dorgas. Primeira dorga que a gente vai brincar é a saxitoxina. A saxitoxina, que está na abreviatura aí STX, ela serve para bloquear canais de sódio, enquanto que o TEA, o tetraetilamônio, serve para bloquear canais de potássio, certo? No canto direito superior, estamos lá com os parâmetros, potencial de repouso menos 60, olha o estímulo aí que pancada, 300 microamperes de estímulo, aplicado no tempo zero, duração de 0,1 milissegundo, e aí a possibilidade de brincarmos com saxitoxina e tetraetilamônio, ok? Fred, roda o experimento para a gente já jogar veneno nessa célula. Pode apertar o R aí. Pronto, vamos aí apertar o E de editar. E aí já tem os grafos, você já os conhece. E está lá embaixo, ó, blockers. Temos a opção de brincar e colocar aí um veneno. Bota aí, Fred, 20, 30 nanomolar. Vejam, pessoal, aí a unidade. Saxitoxina está entre parênteses ali, ó, nanomolar. Concentração bem baixinha. Mas vamos ver o efeito disso no potencial de ação. Certo? Esse pico que a gente está vendo ali, ó, nada mais é, pessoal, do que o estímulo de 300 microamperes, certo? Mas olha lá embaixo na condutância, nada de sódio, nada de potássio passando através da célula. Por quê? Porque a saxitoxina é um bloqueador de canal de sódio. Ele se liga de forma irreversível no canal de sódio. As partículas de Gates, elas não conseguem se movimentar e aquele canal não abre, certo? Isso aí é uma droga que foi criada com o propósito de matar os outros, certo? É uma droga que a gente pode chamar ela de neurotóxica. Por quê? Porque ela age exatamente nos neurônios, né? Bloqueando canais de sódio, certo? Vamos tirar esse negócio daí, Fred, e vamos botar a outra para ver o que é que acontece. Tira aí a saxitoxina e aplique lá, sei lá, 100 de tetraetilamônio. Ó, a gente bloqueou agora o canal de potássio, certo? O canal de sódio ficou aberto. Então vejam que interessante, a gente tem um potencial de ação acontecendo, não muito, né? A gente tem, na verdade, uma despolarização acontecendo. Fica claro porque a gente vê aí o fluxo de sódio representado pelo gráfico em azul e a gente vê claramente a despolarização. Mas vejam o que acontece com a repolarização. Ela não acontece, né? A célula não chega a ficar negativa. Ela sai ali do mais 50, vai ali para perto de zero, mas ela não repolariza, porque ela não volta a ficar negativa, né? O que acontece com a célula que não repolariza?
Imagine aí uma célula em que o sódio entrou, mas o potássio não saiu. O que a bomba de sódio e potássio vai encontrar com essa situação? O que será que acontece com a bomba de sódio e potássio? Né? Ela não vai conseguir bombear, porque para a bomba de sódio e potássio fechar o ciclo, ela precisa trazer 3 sódio para fora e puxar 2 potássios para dentro. Ela não consegue puxar o potássio, aí ela fica lá aberta, ó, esperando o potássio chegar, e não chega por quê? Porque o tetraetilamônio está bloqueando a entrada desse potássio. Então essa célula ela não volta a potencial de repouso. Se ela não volta a potencial de repouso, porque a bomba de sódio não conseguiu trabalhar, significa dizer que ela não é capaz de disparar um novo potencial de ação. Ou seja, o efeito é praticamente o mesmo, né, do outro. O outro bloqueia o canal de sódio, não acontece nada. Esse bloqueia o canal de potássio, dispara a despolarização, mas não acontece o restante do potencial de ação. Então dá no mesmo. Ou seja, o impulso nervoso não vai se propagar. Certo? Partes do seu corpo não vão se comunicar com outras. Ok? Eu vou pedir para Fred fechar aí a apresentação dele. E eu vou passar aqui para a gente terminar um PowerPointzinho que eu tenho. Só para a gente falar um pouquinho sobre essas substâncias. Né? E aí a gente termina a nossa aula. Bom, vamos falar um pouquinho sobre saxitoxina, mas vamos falar mais sobre uma outra substância chamada tetrodotoxina, que pertence ao nosso queridíssimo peixe típico das nossas praias, o baiacu. Bom, o que é a saxitoxina? Saxitoxina ou satoxinas, tanto faz, são substâncias, são produtos de um conjunto de algas marinhas, né, também chamado de dinoflagelados. Existem várias espécies desses dinoflagelados. Eles estão presentes na água do mar, na água salgada, né, alguns em água doce, mas predominantemente em água salgada, e eles normalmente se multiplicam quando você tem uma elevação da quantidade de matéria orgânica na água. Né? Então, ali, às vezes, em Ponta Negra, agora eu não tenho visto muito não, mas antigamente eu via mais, ali na Praia do Meio, quando chove, o pessoal começa a derramar esgoto na água, aquele esgoto vai, né, nutre aquela água com muita matéria orgânica, e esses bichos começam a se multiplicar, né, e eles produzem essas toxinas. Às vezes um peixinho desavisado que ingere essa toxina, ele pode ter os seus canais de sódio bloqueados. E quando isso acontece, ele deixa de propagar impulso nervoso. Às vezes você vai pescar um peixe, o peixe não luta muito, não bate, ele fica lá meio molenga. Desconfie, viu, desses peixes muito molenga que não luta, que não briga. Não sei que você tenha brigado muito com ele, ele está cansado, mas se ele nem faz nenhum esforço, nenhuma menção, então é perigoso. E sempre que vocês estiverem na praia, que vocês começarem a ver a espuma ficando muito amarelada, eu recomendo que saia, porque pode ser que esteja ali uma multiplicação de águas e tenha uma concentração dessas toxinas. Aí você vai ingerir esse negócio, imagina o que vai acontecer. Certo? Na época que o Axovax foi feito, o programinha que a gente brincou com ele, essa era um bloqueador de canal de sódio muito famoso. Tanto que o pessoal resolveu usar ele, né, como exemplo para simular o efeito de bloqueador de canal de sódio. Mas hoje, a gente sabe que o bloqueador de canal de sódio, uma das neurotoxinas mais fortes e mais potentes que existe no mundo, é a neurotoxina que tem no corpo dessa coisa linda aqui, o famoso baiacu. Normalmente, nadando, ele não é essa bolinha, não, né? Ele costuma inchar, que é para poder dificultar a deglutição de quem resolver engolir ele. É muito fácil, quem já pegou um baiacu sabe como é que é, só você coçar a barriga dele, ele começa a inchar. Ele vai absorvendo ar e ele incha. Ele acha que você vai engolir ele, aí ele faz, me engula, e fica desse tamanho para você tentar engolir ele. Tetrodotoxina, que é essa molécula que eu coloquei aqui, ó, embaixo. Essa coisa linda aqui. A tetrodotoxina tem esse nome por causa do nome científico da família que o baiacu pertence, que é a família dos tetraodontes. Se a gente for olhar a sinonímia da palavra, a gente vê, ó, tetraodontes, 4 dentes. Estão vendo aí a boquinha dele, ó? 1, 2, 3, 4. 4 dentes. Essa criança tem 4 dentes extremamente fortes, né?
todo pescador, né, Frederico? Quando tá pescando que um baiacu morto, você já fica preocupado dele torar o anzol. Tora, a gente agora tá usando mais 70, eu quero ver aquele tore. Né? É um dente forte. E esses bichos, eles têm esses dentes fortes porque por causa do tipo de alimentação deles, né? Os baiacus, eles comem corais, eles gostam de comer esses corais. E para quem não sabe, o coral, ele é essa camadazinha de carne por cima e embaixo é pedra, carbonato de cálcio. E ele come com tudo, ele não come só a parte carnosa não, ele come com pedra, com tudo, né? Então ele digere o coral e elimina a parte sólida nas fezes, aquela farofinha branquinha que ele elimina. É muito comum a gente ver isso nos atóis, né? O atol de coral, aquela areia super branca de atol de coral, na verdade é cocô de baiacu, né? Que ele comeu aquela rocha, carbonato de cálcio e faz aquele cocô, aquele pozinho branquinho, certo? Acontece que nesses corais costuma ter um bloqueador de canal de sódio também. Aqui, esse tipo que eu coloquei para vocês verem aqui é muito comum nas nossas praias, né? Pega uma maré baixa, você vai olhar na superfície das pedras, é um coral que parece um cérebro, né? O pessoal chama também de baba de boi. É baba de boi, né, Fred? O pessoal chama. Eu nem sei, esse coral, nem sei, quase nunca vejo ele. Você passa a mão assim em cima, ele sai na baba, né? Se você tiver com um ferimento na pele, se você não tiver alergia, e você passar uma baba dessa na sua pele, estiver ardendo, se você relar, né? Passar uma caravela queimar, você passando a baba de boi, você anestesia. Um forte anestésico. E por que é anestésico? Porque tem bloqueador de canal de sódio. Quando você bloqueia canal de sódio, o impulso nervoso não vai. E a dor nada mais é do que uma informação, um impulso nervoso partindo de uma determinada região do teu corpo para o teu cérebro. Aí você bloqueia, porque você bloqueou o potencial de ação. Certo? Mas essa criança linda aqui, olha só que desafiador. Ele come esse negócio aqui e não acontece nada com ele. Muito pelo contrário, ele usa essa toxina como meio de defesa. Ele armazena ela no fígado, na bile, debaixo da pele, em grandes quantidades. E em menores quantidades na musculatura. Certo? Então, a tetrodotoxina, ó, aqui, o TTX, ela se liga aqui, ó. Então, tá vendo aonde? Nas partículas de Gates. Ó. TTX binding site. E ele impede que as bichinhas se movimentem e, portanto, M e H do canal de sódio não vão se movimentar. E aí o que acontece? O canal não abre. Certo? Então, não é uma coisa muito boa, não é uma coisa muito prudente a pessoa comer baiacu. Especialmente baiacu cru. Não é, Frederico? Sashimi de baiacu, o fugu. Ou sushi de baiacu, tá aqui, ó. Alguém aí já comeu baiacu? Não. Que eu saiba, só teve uma pessoa aqui que está nessa sala, nessa reunião, que quis comer baiacu. E é esse professor de vocês. Me deixa diminuído. Isso depois eu também tratamento só molesta, entendeu? Aí eu sou macho, eu vou comer baiacu. A sorte que ele foi salvo pelo empregado dele, que senão ele tinha... Ou, na verdade, ele não foi salvo pelo empregado, ele foi salvo pelo sono, né, Fred? Eu fui a Recife, vou contar, eu fui a Recife e vi lá o cara tratou o baiacu e vai comer. Ele pegou para comer, eu disse, mas vai, joga fora, não, vou comer o baiacu. E aí, não vai morrer, não? Disse, claro que não, que aí me ensinou como é que tratava. Eu fiquei olhando, tudo bem, mas você vai morrer. Senão eu não vou, não. Eu digo, então amanhã eu venho ver se você está aqui de novo. Ele disse, venha. Fui lá, o cara estava vivo. Eu digo, amigo, então quer dizer que funciona? Isso é muito simples, você pode fazer de novo, vou fazer de novo para o senhor ver, mostrou de novo. Eu digo, tá certo. Cheguei em Natal, primeiro baiacu que eu peguei, 2 logo, trouxe para casa. E a gente vem de uma pescaria é sempre algum evento muito animado. Porque a pescaria não é nem você pegar o peixe. Pegar o peixe é uma coisa. Pescar... Pegar um peixe é a fatalidade. Pescar é a diversão. Então, mas a gente trouxe o peixe. E aí eu fui na minha lavanderia e tratei o peixe corretamente, mas tomando uma sempre, porque sempre na pescaria tem essa animação toda, né? Aposto quem pegou mais, quem pegou menos. E é uma competição sempre. Resultado, eu tratei o baiacu conforme ele me disse
e botei em cima da lavanderia ali no cantinho, enquanto eu ia lavando o material. E no fim tomei uma outra, vai me chamaram para aqui, para colar, e eu terminei indo para outras ideias e esqueci o filezinho de baiacu lá, os 2 filezinhos. E fui dormir. No outro dia de manhã, meu funcionário, que era Joaquim nessa época, quando eu acordei, lá vem com grosseria para meu lado. Seu velho, vem cá! Eu digo, vixe, Mário, o que foi que eu? Acaba me tratando desse jeito, eu sou o patrão? Conversa. Vem cá, vem ver o que o senhor fez. Vou tacar, moleque. Eu fui lá, cheguei lá, ele só aí, e o que o senhor fez? O que o senhor ia fazer? O senhor não ia comer esse peixe? Aí eu digo, olhei direito, tava lá os 2 filezinhos, uma fieira de formiga morta. Eu digo, vixe, eu ia morrer. Aí eu disse, mas Joaquim, pois é, o senhor tem comido isso? Caramba, disse o senhor que não se comia, esse peixe não comia, eu disse, é verdade. E assim eu escapei de morrer. Mas, recentemente, voltando à vaca fria, um amigo meu tem comido baiacu e não tem morrido. E um outro amigo meu me falou que uma banha de determinados peixes, parece que é até da barracuda, uma banha do peixe, uma gordura, né? Uma gordura do peixe, mata a formiga. Então eu fiquei pensando, será que tal e qual a formiga morreu não foi pelo filezinho do baiacu? De forma que eu tenho com vontade de provar de novo, de fazer a façanha de novo. Então a história do baiacu é essa, gente. Pronto, já contei. Comer baiacu. Quero ver comer cru, que nesse japonês aí. Faz sushi, faz sashimi. Quando bota o bicho na língua, chega a dar uma formigada na língua. Esses cozinheiros japoneses, eles sabem, né? Cortar de modo que ele não contamina a carne com o material da bile, né? Do fígado do bicho, nem da pele, né? Então, lá eles chamam o baiacu de fugu. Sashimi ou sushi de fugu. E não é bom em qualquer lugar, não. Tem que ir uma pessoa especializada, que a clientela tá viva. Certo? Para fechar a história do baiacu... Oi, Fred. Não, era só para complementar, que o curso para você aprender a tratar o baiacu no Japão, você leva uns 6 anos. É um estudo profundo, porque parece que a toxicidade é 8 microgramas por quilo, coisa assim. Então ele coloca um pouco da bile do baiacu na carne, que é para dar aquela sensação. O tesão é sentir o formigamento, é aquela sensação, aquele torporzinho leve que pode ser promovido pelo veneno do baiacu. Então essa ele não pode exceder isso para não matar ninguém. Mas também, se não tiver o formigamento no lábio, o prato não tem o valor que tem. E o cozinheiro, o sushi man, lá, o mestre não é o melhor mestre, não é o melhor baiacu, o melhor fugu lá. Então é isso. O Jorge está colocando aí que eles têm que ter uma autorização, tem que fazer um curso, não é qualquer um que pode, não. Mas, pessoal, veja aí nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, essas imagens são de rituais do voduísmo, né? O voduísmo é uma espécie de seita de religião que surgiu originalmente na África, mas se desenvolveu bastante no Haiti, aí na América Central, né? E tem uma coisa pitoresca do voduísmo, eu não vou entrar em detalhes da religião, mas assim, todo mundo lembra do bonequinho, né? Do voodoo, que você está com raiva da pessoa, quer fazer mal a uma pessoa, e você vai, enfia umas agulhas no bonequinho para o outro sentir a dor lá, né? Isso é o que mais todo mundo lembra. Mas para a nossa aula legal aí do voduísmo, era um ritual que ficou conhecido como ritual de zumbificação. Isso mesmo. Os vudus transformavam pessoas em zumbis. Certo? Só que, na verdade, é óbvio, eles não davam esse nome, né? Esse nome foi dado depois que as pessoas descobriram que isso acontecia, né? Eles faziam oferendas, né, para os deuses lá, não sei que deus era, Satanás, sei lá. E assim como qualquer religião que faz oferenda, né, faz as ofertas para os deuses e pedem em troca fartura, fertilidade, né? As coisas do dia a dia que as pessoas querem, né? Que você pede aos deuses, e em troca você oferece alguma coisa, né? Hoje no catolicismo o pessoal faz o quê, né? O pessoal anda o caminho do Santiago da Compostela, o pessoal sobe as escadarias da igreja não sei das quantas, né?
Quem quer passar em bioquímica, bota um livro na cabeça e anda com o livro na cabeça. Essas são as ofertas, são os sacrifícios, né, que se faz em prol dos deuses. Mas antigamente o pessoal sacrificava, né, seres vivos mesmo, né, animais, né, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o cordeiro? É um cordeirinho lá que o cara matava e oferecia para os deuses. No voduísmo, eles tinham uma besteira aí de fazer ofertas de seres humanos. Pegavam uma pessoa lá, virgem, né, escolhida, e dava para ela tomar uma poção lá, uma substância, essas garrafinhas aqui assim, e a pessoa tomava aquele negócio, desacordava, eles faziam aquelas danças, faziam os rituais, a pessoa morria. Eles enterravam a pessoa, certo? Deixava a pessoa lá no túmulo e entregava aquele cadáver, aquela pessoa lá para o Satanás. Acontece que às vezes o Satanás não gostava muito da oferenda, não, a pessoa não era muito de confiança, não era muito legal, ele devolvia, né? E aí, quando a pessoa é devolvida, eles já sabiam dessa possibilidade, deixavam um buraco na lápide do túmulo, né, amarravam um cordão no braço do defunto e a outra ponta do cordão num sino lá em cima. Então, quando o cara acordava lá no túmulo, ele, agitado, né, balançava aquele cordão e tocava o sino e eles iam lá. Essa é uma das histórias. Também tem histórias que se contam que eles faziam esses zumbis para poder escravizar, porque o zumbi ele fica sem memória, ele é uma espécie de um autômato, né? Parece aqueles zumbis lá do Walking Dead. E os caras usavam esses zumbis para escravizar, né? Para botar para trabalhar na lavoura, entendeu? Para fazer medo, enfim, né? Então tem essa história aí. O interessante dessa história é que era o conteúdo dessa poção mágica que fazia essa situação com essas pessoas. Na verdade, o que eles colocavam aqui, além de álcool e outras coisas para dar um certo torpor, era uns fígadozinhos de baiacu ralado, seco no sol, fazia um pozinho e colocava ali dentro e dava para a pessoa tomar. A pessoa toma aquele negócio, aquilo sai bloqueando tudo quanto é canal de sódio da pessoa. Na maioria dos casos, mata. Mata como? Mata por parada cardíaca, né? Parada respiratória. Mas existe alguns casos em que a pessoa não morre. A concentração da tetrodotoxina não é lá tão elevada, ou a pessoa é muito grande, né? E ele não bloqueia todos os canais, então a pessoa fica num estado de aparência de morte, mas na verdade a pessoa está viva, né? Essa substância, a tetrodotoxina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, entendeu? Então, o indivíduo pode estar consciente, todo mundo achando que ele está morto, e ele está consciente, mas ele não consegue mover um músculo, certo? Nem mexe nem os olhos. Então, ele pode ser literalmente enterrado vivo, só que todo mundo está pensando que ele está morto, certo? E, por fim, eu destaco para vocês um caso conhecido na literatura, né, que é um zumbi real, que foi o haitiano chamado Clavius Narcisse. Esse sujeito aí encontrou-se com um líder religioso de zumbi aí, os pajé dele, eu não sei como é que chama, e ele tomou essa poção, foi parar no hospital, e quando ele chegou no hospital, ele relatou que estava sentindo ratos correndo debaixo da pele dele. Né? Provavelmente era dormência em todos os músculos por causa da paralisia muscular. O músculo fica vibrando, né, por causa do bloqueio dos canais de sódio, o impulso nervoso não chegava direito. E ele acabou morrendo no hospital e foi enterrado 2 dias depois, num caixão, com prego na lápide e tudo mais, certo? E alguns dias depois que ele foi enterrado, ou no mesmo dia que ele foi enterrado, quando se voltou lá na lápide, ele não estava mais, ele havia sumido, né, da lápide dele, né? E ele ficou desaparecido por muitos anos. Depois ele reapareceu, voltou para a família, né? Essa foto aqui é depois que ele voltou para a família, e ele contou uma história bizarra para o pessoal. Ele contou que viu todo mundo chorar a morte dele, que viu ele ser enterrado, não podia fazer absolutamente nada, ele estava imóvel, viu colocando ele no caixão, vestindo roupa, ele viu tudo,
e ficou algumas horas no escuro dentro de um caixão, desesperado, não conseguia gritar nem nada. E depois de algumas horas alguém abriu o caixão, que era essa pessoa, retirou ele, deu umas coisas para ele beber, e aí ele perdeu a memória durante muito tempo. Né? E aí depois ele ficou trabalhando numa lavoura, né, para esse pajé lá, esse cara que escravizou ele, e aí ele teve uma oportunidade de fugir, ele fugiu, e aí ele recuperou a memória e voltou para a família. E aí ele tirou essa foto comemorativa sentado em cima da própria lápide. Vejam só que história interessante. Né? Então o pessoal foi investigar e viu que esse cara, esse pajé lá, ele fazia isso. Né? Ele dava datura estramônio para o cara perder memória, e ele dava fígado de baiacu para simular a morte das pessoas. Então, na verdade, essa questão do zumbi, né, é a partir da história do Trancoso, né, história bonita e interessante. Né? Mas, na verdade, é um efeito de uma substância no sistema nervoso central. Aqui é uma foto bem interessante, só para dar um medo na imagem, a foto aqui do Marilyn Manson saindo de dentro do caixão com os cordãozinhos amarrados no braço dele, que é porque aqui ele está representando que foi um zumbi. Certo? Acho que depois dessa história aí, nunca mais vocês vão se esquecer do que é um bloqueador de canal de sódio e canal de potássio, né? Então aí é o exemplo do baiacu, e a gente espera que Fred não faça besteira de comer sushi e sashimi de baiacu, né, não, Frederico? Senão a gente não vai mais poder fazer dobradinha de dar aula. Coma cozido, pelo menos, mas não coma cru, não. Ok, pessoal? Aí eu vou comer mesmo, qualquer dia. Alguma dúvida? Eu vou deixar uma proposta de versão de pesquisa para vocês. Está relacionada com essa aula, com potencial de ação, com sódio, potássio. Procurem depois no YouTube um episódio, uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, um evento que ficou conhecido como o Enfermeiro da Morte. Né? Deem uma pesquisada e procurem entender o que foi que aconteceu. Aí, se não entenderem, podem mandar as perguntas para a gente, para mim, para Fred, que a gente responde. A gente não vai dizer agora não, para não perder a graça. Quero que vocês vejam a notícia, vejam do que se trata, e aí tentem fazer uma relação, né, com essa aula que a gente viu hoje. Era isso. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, desejo boa noite para todos e fico à disposição.